Bom, nós estamos agora na nossa gravação para a internet, né? E os nossos irmãos e irmãs do YouTube já podem participar desse momento especial da nossa adoração. E foi tão bom a gente louvar ao Senhor, a gente cantar, a gente orar junto, orar pela paz mundial, é uma coisa que faz muito bem para a gente. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens baseadas no capítulo 13 de João. Nós vamos dissecar todo o capítulo 13 de João, do começo ao fim. E a marca predominante desse capítulo é o encontro de Jesus com os seus discípulos para a sua despedida. E esse encontro é um encontro longo, é um encontro que tem várias coisas que vão ser realizadas por Jesus. Ele vai fazer um grande discurso, né? É o discurso da despedida, que vai envolver a questão da comunhão, a questão do amor fraternal, a questão da ação do Espírito Santo, o Consolador, até terminar com a oração sacerdotal, que inclui, inclusive, a gente. Hoje aqui Jesus ora pelos seus discípulos, tanto os que estavam naquela época, quanto os que ainda haveriam de se converter. E, no caso, somos nós, né? Então, Jesus orou por nós. Mas tudo começa com esse encontro motivador, esse passo inicial, que começou com a cerimônia do lava-pés, como ficou conhecido dentro da história do cristianismo. Confesso a vocês que eu não imaginava que o lava-pés ganhou toda essa dimensão. Com toda a teologia que eu já estudei, eu não tinha ideia ainda de como esta cerimônia alcançou importância na vida de muitas igrejas, de muitos grupos, dentro da história do cristianismo. E hoje nós vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre esse papel pedagógico da cerimônia do lava-pés. A cerimônia do lava-pés tinha uma função pedagógica, de ensinar algo. E o que Jesus queria ensinar era uma grande lição de amor. Jesus queria deixar para os seus discípulos a grande lição de quanto ele era capaz de amar os seus discípulos. Por isso que eu escrevi a pastoral do nosso informativo, desse amor sem medida. Quanto Jesus nos ama? Gente, muita coisa. Por isso que o subtítulo da série é Descubra o quanto você é amado. Você vai se surpreender do que Jesus foi capaz de fazer pelo amor que ele tinha por nós. O quanto nós somos amados por Jesus. Ele nos ama até debaixo d'água. Ele ama profundamente. Jesus nos ama de uma maneira intensa. Lembrando aqui de um livro que eu li recentemente não, alguns aninhos, uns 2, 3 anos atrás. No meu caso já é recente, né? Porque eu já li tanta coisa. Chama-se Amor Louco, ou Louco Amor. Que é esse amor que Jesus tem por nós. Um amor que a gente não entende. Não existe nada neste mundo que possa ser comparável ao amor que o Senhor tem por todos nós. Tamanha a intensidade, tamanha a grandeza desse amor. O quanto o Senhor nos ama. Olha, gente, é muita coisa. É para mais de metro, como dizem aí os interioranos, né? Nós somos amados intensamente. E a mensagem de hoje vai tratar deste aspecto do amor de Deus. O amor de Deus, ele não é só um ato benevolente, não é só uma coisa para a gente receber e gastarmos com aquilo que a gente quer. Mas o amor de Deus por nós, ele tem uma função pedagógica, uma função de nos ensinar algo. O amor que o Senhor tem por todos nós é um amor que nos ensina. Ensina o quê?
Então, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em João capítulo 13, verso 7, que diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Você entende o quanto Deus te ama? Por que Deus faz certas coisas conosco? Por que a gente passa por determinadas situações? Você não entende agora, mas no momento certo você vai entender. Ô Pedro, você não entende o que eu estou fazendo lavando os teus pés. Você não entende agora, mas daqui a pouco vai entender perfeitamente. Corpo de discípulos, vocês não entendem até agora por que eu estou fazendo isso na vida de vocês, mas no momento certo vocês vão entender. Por que ele está falando isso? Porque a gente precisa aprender algo. A vida da gente é um eterno aprendizado. E quando se fala do amor, nós precisamos ter a consciência de que aprender a amar é o mesmo que aprender a viver. A aprendizagem do amor se faz com a vida. Aprender a amar é aprender a viver. Ninguém vive com ódio. O ódio ele mata, ele consome, ele destrói. O ódio não traz nenhum benefício para a vida de ninguém. Mas o amor, sim, o amor ele constrói relações, ele constrói esperança, ele constrói relacionamentos. Olha, gente, amar é o melhor investimento que qualquer ser humano pode fazer na vida. E foi isso que Deus planejou. A humanidade já está marcada, mergulhada em toda sorte de maldade produzida pelo ódio. Mas o amor é capaz de resgatar a todos nós. Como diz o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, então, é aquela solução que nós precisamos para o mundo. O mundo carece de amor, mas para que a gente aprenda a amar, a gente precisa investir na vida, cuidar da vida, gostar da vida, fazer com que a vida ganhe destaque entre nós. Então, os gestos de Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, é o primeiro gesto para dizer para os seus discípulos o quanto ele amava. Querem saber o quanto eu amo? Eu sou o mestre de vocês, não sou? Eu sou o Senhor, eu sou o Rabi, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me vestir de escravo, eu vou fazer um trabalho de escravo e vou lavar os pés de vocês. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu amo cada um de vocês. Eu quero que vocês sintam o quanto eu amo. Olha que gesto maravilhoso. Para lavar os pés dos discípulos, ele precisou se abaixar, pegar o pé de cada um, jogar água, esfregar bonitinho, passar a toalha. Lavar os pés é isso, ninguém lava o pé com mangueirinha, né? À distância, né? Lava assim, pega o pé do coitado, né? da pessoa, dá um carinho, passa a mão, joga um pouco mais de água, tira a sujeirinha que tá grudada e depois enxuga com carinho para não machucar. Foi isso que Jesus fez. Esse gesto é demonstrativo do amor que ele tinha por todos. O primeiro a ter o pé lavado, quem foi? Pedro. E ele logo pensou, meu pé? Não, você não vai lavar meus pés. Eu disse, como assim? Você não quer aprender a amar, meu querido? Você não quer ver esse gesto acontecer? Você não quer ter a sua vida sendo tocada para que isso fique evidente para os seus amigos, para as pessoas que estão aqui? Você não quer tomar parte disso? Então, o gesto de Jesus era tão forte, que nem mesmo Pedro quis aceitar aquele tipo de tratamento. Não é humilhação demais. Não, meu Senhor não vai fazer isso. Eu não vou aceitar que alguém faça algo por mim.
Jesus compreendia, ele tinha uma compreensão clara, que seus discípulos tinham muito ainda o que aprender sobre vida em comunhão, sobre vida no reino de Deus. Todos nós. Nós temos ainda muito que aprender sobre o que é ser igreja no mundo. Temos muito que aprender do que é viver como cidadãos do reino de Deus nesse contexto em que estamos vivendo. O rito do lava-pés, ele acabou se tornando, então, esta cerimônia que seria o melhor meio de demonstração do que é ser um cristão autêntico no mundo. E desde a igreja primitiva, a instituição igreja cristã vem estabelecendo ritos, modos de fazer com que essa cerimônia ganhe significado. Uma desses modos é a maneira como o cristianismo, ainda no século VII, gente, é coisa muito antiga, né? Século VII, século VI, já havia uma regrinha de como os bispos da igreja poderiam celebrar o lava-pés. Esse rito foi chamado de mandatum. Mandatum. Porque logo depois da cerimônia de lava-pés, Jesus registra a fala de Jesus, dizendo: um novo mandamento vos dou, para amar uns aos outros, como ele estava demonstrando o seu amor. Opa, então nós temos que fazer o quê? Nós vamos demonstrar esse amor através dessa cerimônia na igreja. A igreja precisa deixar isso bem claro. Olha, seria uma boa coisa a gente fazer isso aqui, né? Bom, vai ter que tirar a meia, não é, mano? Vai ter que tirar a meia, vai ter que tirar o sapato. Acho que vocês não vão gostar de sentir o cheirinho do meu pé, mas tenho umas inconveniências para a gente fazer isso. Mas eu já participei de vários encontros em que se praticava a cerimônia de lava-pés. De um modo geral, a cerimônia do lava-pés na institucionalidade cristã, nas denominações, de um modo geral, acontecem na Quinta-feira Santa, a quinta-feira antes da Páscoa. A gente fica assim, mas para que tem a quinta-feira? É feriado, não é feriado, não é? É porque é o dia do banquete. É considerado o dia da ceia do Senhor. A quinta-feira, olha só, para a gente lembrar das próximas semanas de Páscoa, né? Por que a quinta-feira é considerado dia santo? Não era a sexta? Só da sexta em diante? Não, a quinta-feira também é importante, porque é o dia da ceia do Senhor. Corresponde a esse dia em que Jesus reuniu os seus discípulos para o banquete. E nesse dia é praticado, então, a cerimônia do lava-pés, geralmente praticado pelas autoridades religiosas. Há dois significados desta cerimônia que vão sendo praticados ao longo do tempo. Todos os grupos, quando vão fazer esse rito, né, que é um ritual mesmo, é feito com todo cerimonial, há duas coisas que são lembradas. A primeira é que esse gesto é, na verdade, uma lembrança que a gente precisa fazer a imitação de Cristo. Imitação de Cristo é um termo muito importante para a espiritualidade cristã. Lembra um título de um livro famoso, de um autor chamado Thomas de Kempis, que ele fala que a nossa vida é isso, é imitação de Cristo. Então, quando a igreja celebra o lava-pés, ela está lembrando o quanto é importante imitar a Jesus em todos os aspectos. E o lava-pés não pode ficar de fora. E a segunda coisa lembrada é o compromisso da gente fazer essa entrega, porque Jesus, quando se dispõe a lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo: eu estou com vocês como quem serve, eu estou aqui para servir, eu estou entregando a minha vida para servir a vocês, e vocês devem fazer o mesmo. Vocês também devem colocar a sua vida em doação para o outro, como prova do amor fraternal
entre vocês. Gente, aconteceu ao longo da história do cristianismo várias orientações litúrgicas. Século XII, século XIII, vários papas resolveram escrever bulas papais para descrever como deve ser feito. E a primeira delas, o primeiro papa a escrever sobre isso, foi o Papa Pio V, 1570. A orientação dele era muito curiosa. Ele dizia que os bispos mais idosos deveriam lavar os pés dos mais jovens. E quando lavassem os pés, deveriam enxugar o pé de cada um e beijar o pé do mais jovem. Era a ordem do Papa. Lavar, enxugar e beijar. Eu acho que ficou mais complicado, né? E isso ganhou continuidade, vem sendo praticado. Em 1955, o Papa da época, que era o Papa Pio XII, ele então institui uma missa inteira, que é a missa do lava-pés, que esse ano o Papa Francisco de novo fez. Todo ano ele tem que ir lá, o Papa vai lá, escolhe uma pessoa da comunidade, alguém que é carente, às vezes preso, às vezes enfermo, e ele vai até lá, lava o pé dessa pessoa, enxuga os pés e beija os pés, como exigência desse ritual que vem sendo praticado desde 1570. Olha, gente, é muito tempo, né? É uma tradição longa. Então, essa tradição de celebrar o lava-pés na quinta-feira da semana da Páscoa é praticada por vários grupos cristãos. Eu anotei uma série deles: ortodoxos, anglicanos, orientais, coptas, sírios, bizantinos, metodistas, presbiterianos e alguns grupos batistas também costumam fazer este ritual na Quinta-feira Santa, não como uma exigência como é na Igreja Católica, não é? Feita pelo Papa, pelo Bispo, enfim, não é dessa maneira, mas é feito como um cerimonial, com o sentido de que é preciso lembrar essa atitude de humildade. O lava-pés lembra essa atitude de humildade, de colocar a vida inteira a serviço do próximo, seguindo esse exemplo deixado por Jesus quando cuidou dos seus discípulos. O ritual é, então, aberto a todas as pessoas atualmente. Muitas pessoas fazem isso. Há grupos, inclusive, que escolhem 13 pobres. Por que são 13? Não me pergunte isso, porque esses grupos fazem isso. Você tem que escolher 13 pessoas pobres para que sejam lavados os pés, enxugados e beijados. E junto com esse ato, dar o alimento, dar roupa e esmolas para essas pessoas. Então, é um serviço completo, né? Isso lembra para a gente que o gesto de lavar os pés do outro lembra a atitude de Jesus, que esvaziou-se de si mesmo. Lembra a palavra de Paulo aos Filipenses. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. E como tal, ele deu a sua vida por nós. Foi isso que Jesus fez. O lava-pés lembra esse gesto de Jesus de esvaziar-se para proporcionar salvação para toda a humanidade.
Então, o lava-pés é mais do que um rito religioso, é mais do que uma cerimônia. Ele é, na verdade, um exercício de demonstração do amor fraternal que nos conduz a tratar a todos e todas como irmãos e irmãs, a fim de vivenciar o amor de Cristo. Bom, gente, vamos tentar aprender algumas lições que esse gesto nos ensina. O que o amor demonstrado, o amor na prática, esse amor vivido pode nos ensinar? Eu tenho para mim que são 3 coisas muito importantes. A primeira delas é que esse amor, ele nos ensina a servir. A natureza do serviço cristão é diferente do trabalho servil, de ser um funcionário, de ser um escravo, talvez. É diferente da subserviência, de ter que ficar subordinado a alguém. O amor que serve é o amor que nos estimula a estar trabalhando pelo outro, fazendo algo pelo outro, fazendo algo de concreto uns para com os outros, e não apenas algo de palavra, algo de aparência, é algo para a gente colocar em prática. Nesse caso, então, meus queridos, minhas queridas, é o seguinte: o amor é sempre uma atitude de serviço em humildade, de forma concreta, para o bem comum. Por isso que Jesus um dia falou que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, porque é isso, você vai ter que trabalhar com as 2 mãos. Não é para você assim, isso aqui não vai saber do que está fazendo. Não, é para as 2 mãos trabalharem. As 2 mãos têm que servirem, porque não é uma fazendo uma coisa e a outra fazendo outra, mas a gente trabalhando para servir. A segunda lição que o amor nos traz é de que ele nos ensina a perdoar. Perdoar é muito difícil. E nem me venham com essa história de que eu sou o perdoador, eu sou capaz de perdoar. Ninguém é. Se o amor fosse fácil, ou se perdoar fosse fácil, ele não seria uma ordem. A gente só perdoa porque a gente é obrigado mesmo, né? Jesus disse para nós perdoarmos. A gente tem que perdoar. A gente tem que se deslocar da nossa zona de conforto para poder entrar no lugar do outro, para sermos capazes de perdoar. Perdoar é algo que nós precisamos aprender todo dia, porque nem sempre vamos ser capazes de perdoar de maneira autêntica. A principal razão para que a gente aprenda a perdoar é o fato de que eu preciso ser perdoado. Olho para as minhas atitudes e penso nas coisas erradas que eu faço, nas muitas vezes que eu sou capaz de ferir alguém, de humilhar alguém, de fazer algo que entristece alguém. E eu preciso ser perdoado. E isso me lembra que se eu preciso ser perdoado, imagine, né, o que o outro está sofrendo, essa angústia que o outro está sofrendo. Eu não posso pedir para o outro aquilo que eu não sou capaz de reconhecer em mim mesmo. Santo Agostinho, uma vez escrevendo na sua obra sobre a cerimônia do lava-pés, ele disse o seguinte: não desdenhe o cristão fazer aquilo que Cristo fez, porque quando o corpo se inclina até o pé do irmão, acende-se no coração o sentimento de humildade, ou, já se existisse, esse sentimento é alimentado. Perdoemo-nos os nossos erros e rezemos uns pelo perdão dos pecados dos outros. Assim, de algum modo, lavaremos nossos pés mutuamente. Lavar os pés é dizer: eu te perdoo, meu irmão. Você, para mim, é importante. Uma vez lendo um comentarista sobre a importância do perdão, e ele diz que a principal razão pelo fato de que devemos perdoar alguém é o nosso amor que temos por ele, é para não perdermos o outro.
Perdoamos para não perder a quem amamos. O amor se realiza através do perdão. Não adianta você dizer que ama alguém se não é capaz de perdoá-lo. E se alguém te ama, ele também irá perdoar. Jesus um dia disse que esse gesto de perdoar é como se fosse uma ação recíproca entre os irmãos. Lucas 6:37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Eu preciso de perdão. Preciso todo dia. E se eu quiser merecer o perdão de alguém, eu tenho que aprender a perdoar. A terceira coisa, gente, que a gente aprende com amor é o cuidado. O cuidado talvez seja uma das atitudes mais necessárias de forma prática nos dias atuais. Aprender a cuidar do outro, a cuidar da natureza, a cuidar de quem a gente ama. Cuidar do outro é uma expressão autêntica de amor. Pessoas que cuidam são pessoas que amam. Então, preste atenção nessas coisas que eu vou dizer. Pessoas que cuidam de quem tem fome. Pessoas que cuidam de quem está doente. Pessoas que cuidam de quem sofre injustiça. Pessoas que cuidam de alguém que enfrenta desigualdade, as consequências da desigualdade social. Pessoas que cuidam de quem sofre violência. Pessoas que cuidam de quem é excluído. São pessoas que amam de verdade. São pessoas que amam de fato. Essas são as pessoas que amam de fato. O amor se realiza através do cuidado. Jesus, ele disse exatamente isso. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender isso. O amor que Jesus ensinou é um amor em prática, firmado em ações concretas. O amor fraternal significa que a gente está colocando em prática o segmento de Jesus de forma plena, real. Nós estamos seguindo o que Jesus nos ensinou de maneira completa. Não importa se eu entendo teologia, se eu entendo de doutrina, quanto eu sou formado, se eu realizo de forma prática o amor no cuidado, no perdão e no serviço com o meu próximo, eu estou seguindo Jesus de forma autêntica. É isso que é ser um seguidor de Jesus. É ser capaz de prestar o meu serviço, o meu perdão, que é a minha acolhida e o meu cuidado para com todos e todas, indistintamente. Eu tenho para mim que tem muito mais gente seguindo Jesus desse modo, fora da igreja, do que dentro da igreja. Tenho para mim. Mas não quero correr esse risco, né? Eu tenho aquele negócio da licença, né, de uma heresia uma vez por semana, mas não vou usar nesse caso. Mas eu tenho para mim, eu tenho uma suspeita de que nesse quesito de praticar o cuidado, o serviço e o perdão ao próximo, tem muito mais gente praticando o amor fraternal como um seguidor de Jesus fora da igreja do que dentro da igreja. Jesus, ele disse para a gente fazer isso. A lição básica de Jesus é essa: vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Tira o lavar os pés. Vocês também devem servir uns aos outros. Vocês também devem
perdoar uns aos outros. Vocês também devem cuidar uns dos outros. Gente, vamos orar. Como a gente precisa aprender, não é? Tem esse aprendizado do amor, ele precisa acontecer na nossa vida. Às vezes é difícil, né? Eu sei, bem difícil. Mas precisamos colocar em prática. Foi Jesus quem ensinou. Se não fosse importante, com certeza Jesus não daria essa dor de cabeça para a gente, né? Acho que ele não... Tem coisa mais importante para vocês se preocuparem. Mas ele entendeu que essa é a nossa principal preocupação no mundo. Aprender a amar dessa maneira prática, fraterna, concreta na nossa vida no mundo. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por este momento, Senhor, e que ela alcance corações de pessoas que precisam ser transformadas em sua vida. Senhor, toca no coração do teu povo, para que a gente aprenda a amar dessa forma prática, fraterna, concreta, na vida da tua igreja. Aprendendo a servir uns aos outros sem distinção, aprendendo a perdoar as pessoas sem distinção, sem hipocrisias, aprendendo a cuidar daqueles que necessitam de forma completa. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Temos, então, chegando ao final da nossa reflexão, nós encerramos aqui a nossa transmissão pelo YouTube. E aqui nós continuamos, porque teremos a ceia do Senhor, teremos nosso momento de oração final. E convido você que está nos assistindo a um dia estar conosco e acompanhar uma de nossas reuniões presencialmente. Até a próxima vez.